Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. As 3 leituras que nós acabamos de escutar, irmãos e irmãs, nos relatam uma experiência similar, muito parecida, e que é, por assim dizer, a experiência religiosa básica. É aquilo que um sociólogo das religiões, pesquisador, Ludwig Otto, dizia: o mistério tremendo e fascinante. Sempre que o ser humano fez a experiência de Deus, de estar na presença de Deus, sentiu essa enorme admiração, esse enorme espanto, esse maravilhamento, esse desconcerto, esse sentimento de se sentir quase esmagado por uma grandeza incompreensível. E dessa experiência se fala em várias línguas, né? A própria palavra adoração tem a ver com isso, né? Vem do latim ad ore, elevar a boca. Quando uma pessoa vê algo, fica de queixo caído, fica de boca aberta e tapa a boca com a mão, né? Em sinal de espanto. Na língua inglesa existe aquela palavra que se escreve com AWE e se pronuncia O, e que quer dizer justamente isso, ó, né? Aquela interjeição de espanto, né? Diante de algo divino. A palavra grega mistério vem do verbo muo, que quer dizer eu fecho a minha boca, eu tapo a minha boca. Mesma ideia do espanto. Então, todas essas palavras nos falam dessa experiência de uma pessoa que diante do mistério de Deus perde as suas coordenadas. E é justamente isso que está na base daquela expressão, o temor de Deus, que aparece na Sagrada Escritura.
ou seja, aquela experiência diante de uma grandeza, de uma majestade, de algo que é incompreensível, que diante dela nós não temos nenhuma categoria para compreender, para classificar. E é isso que sempre foi dito, de Deus. Se pode muito mais falar o que Ele não é do que o que Ele é. Por isso todas as expressões com relação a Deus, infinito, incomensurável, imortal, enfim, sempre são coisas negativas, quer dizer, não tem limite, não tem fim, não morre. Só podemos dizer o que não é, porque aquilo que Ele é escapa da nossa compreensão e nos leva a essa atitude de profunda reverência, de profundo respeito diante de um mistério tão grande. E como a Sagrada Escritura diz, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque antes de você aprender alguma coisa sobre Deus, você tem que entender que você não sabe nada, que você não entende nada. Que toda palavra, que toda explicação a respeito de Deus é curta, é falada em termos humanos, mas você deve entender que Deus não é nada daquilo que você está falando, é algo muito maior, que você não é capaz de entender. Santo Agostinho, se comprehendes non est Deus. Se você acha que entendeu Deus, então esse que você entendeu não é Deus, é outra figura. E essa atitude reverente de temor de Deus, de sentido do sagrado, do mistério, é que a gente precisa muitas vezes recuperar. De alguma forma, a nossa cultura banalizou também a nossa relação com Deus e transformou ela numa relação utilitária. E quando muitos homens veem isso, eles olham e falam como esses últimos cientistas ateus e dizem: como vocês são bobos, acreditam em Deus, como quem acredita no Papai Noel, na fada madrinha, no gênio da lâmpada. E a gente se sente muito ofendido com essas críticas, logicamente, mas a gente esquece de fazer aí uma autocrítica. Será que eles veem tudo isso não é porque muitos cristãos e muitos que dizem acreditar em Deus realmente tratam a Deus como se Ele fosse o Papai Noel, como se Ele fosse a fada madrinha, como se Ele fosse o gênio da lâmpada, Me dá tal coisa, consegue isso para mim, E como as pessoas se enfurecem quando Deus não atende os seus pedidos, que muitas vezes são pedidos banais, são pedidos superficiais, imprudentes, sem que a pessoa se incline diante do mistério de Deus, e diga como Jó, depois das suas provações, antes eu achava que eu te conhecia, mas eu não te conhecia, agora eu te conheço. Depois que eu perdi tudo, depois que eu perdi todas as ideias, as noções que eu tinha de ti, agora sim eu começo a te conhecer. Então, irmãos e irmãs, essa é a primeira experiência, e junto com ela sempre vem essa outra experiência intimamente relacionada com ela, que é a experiência da própria pequenez, da própria indignidade, porque a distância entre nós e Deus não é só uma distância ontológica, quer dizer, uma distância no ser, mas também é uma distância moral. Aquele que é todo santo e eu um pecador. Como os serafins da visão de Isaías, que nós escutamos hoje,
que cantam, e essa é a origem do nosso canto na missa, que nós dizemos explicitamente que nós nos unimos aos anjos e aos santos para cantar Santo, 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 né? Nós cantamos o hino dos serafins da visão de Isaías 6, Kadosh, 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 né? Quer dizer, quando o hebraico diz 3 vezes uma coisa, quer dizer que aquilo está no grau máximo. Então isso quer dizer santo, 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 aquele que é maximamente santo, que é a fonte de toda a santidade. E santo, tanto na raiz latina da nossa palavra santo, quanto na raiz hebraica, kadosh, quer dizer o totalmente diferente, aquele que é outro, aquele que não tem nada semelhante a você. Então, diante desse 3 vezes santo, nós nos sentimos extremamente pequenos, extremamente pecadores, miseráveis, manchados com as nossas culpas. Não é à toa que no início da missa nós colocamos o ato penitencial. Não é para colocar ninguém para baixo, né? As pessoas dizem, a gente começou a missa tão bem, né? Cantando, reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria, grande louvor, etc. E depois já vem, para que tem que nos lembrar dos nossos pecados, né? Senhor, piedade de mim, sou pecador, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, né? Por que a gente lembra isso? Porque se você não se coloca no próprio lugar, como é que você vai discernir o lugar de Deus na tua vida? E por isso, enquanto você não se coloca diante de Deus como pecador, você não é capaz de saber quem é Deus, de chegar perto dele, de se aproximar dele. Então, essa é a consciência. Isaías diz, ai de mim, sou um homem de lábios impuros. São Paulo, lembrando os coríntios, da proclamação da fé em Cristo ressuscitado, diz, Jesus apareceu para Simão, depois apareceu para os 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos, muitos deles ainda estão vivos, se vocês quiserem perguntem para eles. São Paulo escrevia isso mais ou menos 20 anos depois da ressurreição de Cristo. E ele completa dizendo, por fim, Jesus apareceu também para mim, que sou como um bebê abortado. Que expressão forte São Paulo usa, né? Como um bebê abortado, que você vê a criancinha pequenininha e morta, e diz assim, eu era... quando ele apareceu para mim, o menor de todos, porque eu persegui a igreja de Cristo, mas a graça de Deus foi tão grande na minha vida que eu pude trabalhar mais do que todos os apóstolos, mas não eu, a graça de Deus comigo. E esse mesmo sentimento da própria indignidade a gente encontra na boca de Simão, que Jesus vai chamar depois de Pedro, né? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Fica longe de mim. Você é o todo santo, você é o santo, 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 e eu sou um grande pecador. Teu lugar não é aqui comigo, teu lugar é longe de mim, longe do pecador. E aqui onde a gente encontra a grande notícia da nossa fé, verdadeiro evangelho, aquele que estava infinitamente longe, pela sua grandeza, pela sua santidade, se tornou próximo e chega perto do pecador, como os anjos serafins que pegaram um carvão
ardente de perto do trono de Deus e tocaram os lábios de Isaías, purificaram os lábios dele. Assim o fogo do amor de Deus, porque esse fogo não é outra coisa a não ser o amor de Deus, nos toca, nos purifica, realiza aquilo que João Batista dizia de Jesus: eu batizo vocês com água, mas Jesus vai mergulhar vocês no Espírito Santo e no fogo. E esse fogo, quando vem a nós, nos purifica, nos renova, nos recria, nos transforma em novas criaturas. E por isso ele é capaz de dizer para nós: não tenhas medo. É interessante como a mesma Escritura que nos fala do temor de Deus e da importância do temor de Deus na nossa vida, é a mesma que coloca 366 vezes na boca de Deus essas palavras: não temas, não tenhas medo, não temais. Uma vez para cada dia do ano, e ainda uma para o ano bissexto, para ninguém dizer que ficou um dia sem escutar esse convite de Deus: não temas, porque aquele que estava longe agora se tornou próximo, e próximo de tal maneira que ele conta contigo, pecador, porque justamente indo ao encontro do teu pecado com a sua misericórdia, ele manifesta a grandeza do seu amor, a grandeza da nova criação que ele inaugura com a sua presença entre nós, com a sua ressurreição, com a sua ascensão ao céu, no qual é inaugurada a nova criação, o novo céu, a nova terra. Peçamos, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, a graça de nos dirigir a Deus com essa humildade que também a liturgia coloca na nossa boca na hora da comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, na minha morada, mas que também completa aquele pedido do centurião romano, com esse pedido cheio de coragem, cheio de fé: mas diz uma só palavra e eu serei salvo. Nessa confiança, no amor, na misericórdia de Deus, vamos construir a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã.